Graça e paz, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um podcast. Atos 29, a história continua. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Flávio Roberto, que vai estar contando tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que Deus vem fazendo e acreditamos naquilo que ele ainda vai fazer sobre a vida dele. Mas antes de a gente dar continuidade, eu queria que você pegasse o seu celular aí na sua casa, entrasse na página da Igreja Batista Éden e curtisse, compartilhasse essa palavra, porque eu creio que Deus tem uma palavra edificante para a tua vida, né? As pessoas me perguntam assim, Márcio, por que esse podcast sempre é com alguém que teve problema com droga, que tem um testemunho? É exatamente para isso. Atos 29 é algo como se a história, aquilo que Deus está fazendo tem continuidade na nossa vida, né? Porque tem pessoas, Flávio, que não acreditam na mudança de um dependente químico. Tem pessoas que nunca viram um dependente químico transformado. E esse é o intuito desse podcast, é mostrar para você aí de casa que não conhece o trabalho da igreja, que não conhece o trabalho da Batista Éden, que existe esperança para aqueles que estão caídos, que estão caído na sarjeta, que às vezes olha para ele e não vê mais esperança, né? Eu estava conversando aqui com os meninos antes de começar e eu estava falando para o Tiago que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar vivendo tudo o que eu vivo hoje. Hoje eu trabalho para mim, tenho minha família, tenho a minha casa, tenho os meus negócios, né? Cuido de pessoas que também vieram da mesma situação que eu. Então, assim, o intuito dessa live, desse projeto, desse podcast é mostrar para você que tem jeito sim, que tem esperança para a árvore cortada. Então, assim, se você tem um familiar, se você conhece, se você tem algum amigo, algum parente, marido, esposa, filho e filha que está passando pelo mundo das drogas, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com ele e eu tenho certeza que Deus vai falar com ele. Amém? Mas sem mais delonga, se apresenta para nós aí, Flávio. Boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. Vou me apresentar, o meu nome é Flávio Roberto, eu tenho 45 anos e tenho uma história que envolve altos e baixos, mas acredito que com o decorrer do podcast você vai descobrir melhor quem sou eu, da onde eu vim e por que é que eu estou aqui hoje, tá bom? Amém. Glória a Deus. O Flávio Roberto é um grande amigo. Eu conheci ele numa situação bem tensa, né, Flávio? Na verdade, a minha esposa já era amiga dele de muitos anos, né? E tipo assim, o Flávio ele teve uma recaída alguns anos atrás e eu e a minha esposa ficamos na incumbência de ir atrás dele. Eu nem conhecia o cidadão e já estava no corre atrás dele já, né? Mas hoje nós estamos vendo ele aí, cara, como é prazeroso. É um cara que eu é um cara que eu admiro, é um cara que tem o meu respeito e a gente trabalha junto, né? Hoje a gente temos ali o nosso negócio, ele é conhecido pelo Flávio do Peixe, né? Do Imperador do Peixe ali. Hoje ele é um cara empresário, pai de família, um cara admirado, um cara que tem uma história fantástica. E Flávio, conta para nós um pouco aí da sua vida, um pouco da sua infância, como que foi, você é natural da onde? Olha, eu sou natural ali da cidade de Pimenta Bueno, Rondônia. Pimenta Bueno, Rondônia. Eu sou rondoniense. Eu nasci lá. O meu pai é, é um acriano, a minha mãe é uma mineira. O meu pai chama Valdomiro, a minha mãe chama Roseli de Jesus Lima. E eu tenho dois irmãos, um chama Flávia e o outro chama Fagner.
E eu sou o Flávio. E eu vim dessa cidade ali de Rondônia, fui criado ali, tive uma infância muito boa, uma infância, de certa forma, até um certo período da minha infância foi muito bom, o convívio com meus pais, com meus irmãos, mas com o decorrer do tempo eu também passei por alguns problemas familiares dentro da minha casa, no caso, a separação dos meus pais, eles começaram, num tempo ou outro, brigar muito, eles discutiam muito e se separaram. E nessa separação, foi quando, aos 11 anos de idade, de 10 para 11 anos de idade, eu vim morar na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Eu saí do estado de Rondônia e viemos para o estado de Mato Grosso, eu e minha mãe e meus 3 irmãos. A minha mãe trabalhava de doméstica e eu, já com 11 anos de idade, já comecei a fazer um trabalho ou outro. Às vezes vendendo um picolé, às vezes trabalhando de servente para alguém, né, para ajudar minha mãe nas finanças da casa, né. E minha irmã também começou a estudar bastante, trabalhar. O meu irmão era um pouco pequeno, demorou um pouco mais para ele começar a nos ajudar. Mas a gente mudou ali para a cidade de Cuiabá, a gente morou no bairro Centro América, ali entre a Morada do Ouro e o CPA1 ali. Essa região que a gente ficou morando por muitos anos ali, na cidade de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, né, Mato Grosso. E assim, Flávio, como que foi ali essa chegada sua, essa vinda de Rondônia para cá? Foi algo assim bem difícil? Assim, você já contou algumas histórias assim de vocês chegaram a morar num barraco lá, né? Passaram bastante dificuldade. Como que foi isso? Cara, eu me lembro como se fosse hoje. A gente chegou. Na verdade, a gente veio no caminhão da mudança. A gente não tinha dinheiro para comprar a passagem de ônibus, então a mudança da gente, quando veio no caminhão baú, nós colocamos um colchão dentro do caminhão baú e a gente veio dentro do caminhão baú junto com a mudança para a cidade de Cuiabá. Quando a mudança chegou, a mudança que a gente tinha umas coisinhas ou outras que minha mãe conseguiu o dinheiro e pagou para trazer nesse caminhão, né, algumas coisinhas básicas. E a gente veio nesse caminhão. Eu lembro que eu chorei muito porque eu não queria sair da minha cidade, meus amigos, onde eu conheci, nasci, fui criado. Mas a chegada foi muito difícil. A gente foi morar em o bairro, o Centro América, na época, ele estava em desenvolvimento, ainda não tinha água encanada, energia era tudo no gato, você tinha que fazer uma gambiarra lá nos fios de alta tensão para puxar energia para dentro de casa. A minha casa não tinha banheiro, a minha mãe, para tomar banho, ela era com canequinho e era colocado no lençol, e para minha irmã e minha mãe e a minha irmã tomar banho, né? Pois não tínhamos banheiro em casa. As necessidades fisiológicas eram feitas em uma sacola lá atrás, debaixo de um pé de manga, e enterrado ou jogado fora, né? Era uma situação muito difícil no começo, mas a gente continuou lutando ali como família, junto. A minha mãe sempre lutou, sempre batalhou para dar para nós o necessário para que nós possamos, para que nós possamos estar ali se alimentando, né? O arroz, o feijão, uma misturinha de cada dia. Minha mãe sempre conseguiu colocar dentro de casa. Amém, glória a Deus. Situação bem difícil, né, Flávio? Muito, muito. Você falou aí a respeito da separação, né? Como isso influencia, né, a tendência da criança, né? Influencia as escolhas da criança, né? No seu caso também influenciou, Flávio, assim, você, como você mesmo mencionou aí, as brigas, as dificuldades, você acha que isso assim te influenciou em algo ali na sua meninice, ali na sua juventude, na sua adolescência? Sim, com certeza. É algo que eu preciso relatar às pessoas que estão assistindo, porque talvez você pode estar passando um momento difícil dentro de sua casa e ao ouvir o que eu vou dizer aqui agora, vai te ajudar a, a decidir melhor a sua vida como pai de família. Eu lembro como se fosse hoje, na minha casa, que nós morávamos
Lá na cidade onde eu morava, meu pai, ele era policial militar e, e ele agredia muito, chegou de agredir a minha mãe fisicamente. A minha mãe também já chegou de o agredir também fisicamente. Nós víamos diuturnamente situações como minha mãe tentando abrir a porta do quarto, ele trancado dentro do quarto. A minha mãe tentando abrir, furando a porta do quarto com uma faca. O meu pai dormindo armado, segurando uma arma na mão. Então são coisas assim que eu hoje, com 45 anos de idade, ainda não esqueci tudo isso que aconteceu na minha condição ainda de criança. Nem infância não era, eu ainda era criança. E eu e minha irmã, nós éramos um pouco mais velhos, a gente acordava de madrugada vendo isso e nós sentávamos na cama e ficávamos ouvindo tudo isso. E por muitos anos isso martelou em minha cabeça, até o ponto de a gente passar por psicólogos. Hoje, depois de adulto, pai de família, eu passei por psicólogo e o psicólogo descobriu que eu tenho um trauma com datas comemorativas. Então, toda data comemorativa para mim é um dia de risco para a minha vida. É um dia que eu estou correndo o risco de ter uma recaída. E eu busquei esse conhecimento de médicos, de pessoas, porque eu queria realmente sair do caminho do lugar onde eu estava, da vida que eu levava. Mas a separação dos meus pais foi muito difícil para mim, para minha irmã, para o meu irmão. E se eu puder aconselhar alguém a pensar 2 vezes em tomar uma decisão dessa, eu digo que pense 1, 2, 3, 10 vezes antes de você decidir se separar da sua esposa e viver longe dos seus filhos, distante, porque não vai ser bom, não só nem para você e nem para as crianças que você vai deixar dentro de casa. Amém, é verdade. Nós vivemos em uma geração onde tudo tá normal, né? As pessoas ela casam e se dão em casamento. E eu creio, eu vejo muito pela necessidade sexual, né? Porque assim, a pessoa hoje ela é motivada pela paixão. E não existe um amor. Mas aí o pastor Rodolfo sempre prega aqui, né? Que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus defeitos. E mais cedo ou mais tarde isso vai aflorar, isso vai se mostrar. E é onde as pessoas elas não querem lidar com o defeito um do outro, não quer ajudar um ao outro e acham assim que é muito mais fácil a separação, né? Mas não pensa nas consequências que isso vai trazer para a família, que vai trazer para os filhos. Eu também venho de pais separados, né? Aonde hoje eu paro e olho e vejo a lacuna que ficou. O tempo que a gente perdeu, os momentos que não vão voltar, as oportunidades que se perderam. Eu mesmo, cara, eu nunca disse para o meu pai uma palavra de perdão. Eu não tive esse afeto assim de abraçar, de expressar amor, de expressar sentimento, porque não vinha isso dele. Claro, o meu pai, cara, meu pai era extremamente honesto, um cara, entendeu, íntegro na sua caminhada. Mas faltava ali sentimento, justamente pela criação que ele teve. Porque isso nos afeta. E a gente tem alguns processos para a gente mudar, né, Flávio? Hoje você é pai de 2 filhos. E o que você faz hoje, Flávio? Tipo assim, daquilo que você viveu para você não deixar passar para os seus filhos. Hoje eu costumo falar que eu tenho 2 presentes em casa. Deus me deu um menino chamado Davi e me deu também uma filha chamada Analícia. Já falando do meu filho Davi e da minha filha Analícia, antes mesmo eu quero dizer que, independente daquilo que meus pais fizeram, as decisões que eles tomaram, hoje, o Flávio e o Roberto, não existe nenhum tipo de sentimento contra os meus pais, amém? Mas o meu presente hoje é a Ana e o Davi. A minha esposa, ela chama Gabriele Nepomuceno, que também faz parte dessa minha recuperação. E,
E ainda, falando dos meus filhos, eu sou um cara que eu ouço muito a minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma mulher muito sábia, muito guerreira, e ela é a pessoa ao qual eu me espelho para eu me espelho para ser alguém na vida, para ser um pai. Porque a minha mãe, ela foi pai, ela foi mãe, ela foi amiga, ela foi parceira, ela foi a voz que se comunicava comigo, que fazia eu entender as coisas. E minha mãe, ela fez algo, Marcinho, que hoje faz com que eu tento reger a minha vida com os meus filhos, segundo a sua pergunta, por causa de tudo aquilo que a minha mãe foi na minha vida. A minha mãe, ela nunca, nunca, nunca desistiu de mim em nenhum momento da vida dela. Mais na frente eu vou dar um relato de algo que ela fez, mas Deus entrou em contato com ela neste momento e algo mudou. Mas hoje eu tento ser com meus filhos tudo aquilo que a minha mãe foi comigo. Ela sempre esteve ao nosso lado. Não digo que eu sou um cara que não erra, eu continuo errando, eu ainda erro muito em algumas coisas, mas como pai eu tento ser o pai mais carinhoso que eu consigo ser. Tudo aquilo que me faltou de carinho de pai, de atenção do meu pai, no caso que ele ficou morando em Rondônia, nós viemos para a região de Mato Grosso. E por muitos anos eu cresci longe dele. Então, todas as minhas decisões, eu penso antes neles dois, no Davi e na Annalise. Porque eu sei que eles não merecem ser de certa forma, castigados pelas minhas decisões, né? Ou sofrer por causa de decisões que eu tomo como adulto. E a Igreja Batista Aéreo também faz parte disso, das minhas decisões, que os meus ensinamentos nesse lugar, do pastor Rodolfo e outras pessoas também que são meus amigos, me ajudam a tomar ótimas decisões acerca da minha família, acerca dos meus filhos. E é isso. Amém, glória a Deus. Cara, para você que está entrando agora, as pessoas se perguntam, mas por que que você tem que contar toda a história? É para que você possa entender que as pessoas acham que as pessoas que se envolveram com drogas são pessoas diferentes. Não existe nada de diferente. Não. Cara, eu tinha uma vida muito normal na minha criança, na minha infância, né? Eu era muito querido. Em nenhum momento eu tive sentimento de abandono, de rejeição, nada. Então, assim, é muito importante o Flávio ele contar a história, a infância, a convivência, para que você possa entender e possa puxar na sua família gatilhos, caminhos, escolhas que às vezes o jovem faz, mas que não tem influência de casa, que não tem influência de família. É escolhas que ele faz por companhias, por amizade, por curiosidade, ou muitas das vezes por rebeldia mesmo, Também. né? Mas conta aí, Flávio, como que foi? Assim, eu conheço bem a sua história, você já me contou bastante vezes, já contou muitas histórias, mas como que foi o seu primeiro contato ali já na criminalidade, nas drogas ali, como que foi? Foi amigo, curiosidade, um momento difícil, uma situação difícil? Como que foi esse primeiro contato seu com a droga, Flávio? Amém. Como eu disse, nós viemos morar na cidade de Cuiabá, eu e meus irmãos e minha mãe. Mas ali eu cheguei com 10 anos, mas ali eu acredito, não me lembro direito, mas com 15 anos ou 14 anos de idade, eu fui morar com meu pai. Eu sentia muita falta dele e minha mãe permitiu que eu fosse morar com ele lá na cidade de Porto Velho. Exatamente, a gente foi morar num bairro chamado Liberdade. E após morarmos nesse tempo que eu morei com meu pai nesse bairro chamado Liberdade, lá em Porto Velho, ali perto do Costa e Silva, ali na Avenida Jorge Teixeira, o pessoal que é de lá conhece bem do que eu estou falando. Só que meu pai morava de aluguel, e aí ele comprou uma casa num bairro chamado Ulisses Guimarães. E nós fomos morar nesse bairro Ulisses Guimarães. E lá nesse bairro Ulisses Guimarães foi onde eu tive o primeiro contato com o crime, com
com a droga. De que maneira que aconteceu isso? Eu era um menino de 14 para 15 anos e todo menino de 14 para 15 anos gosta de jogar uma bola, de jogar um futebol e eu gostava muito de futebol. E tinha as escolinhas e tinha um estádio, lá fala Cedel, um lugar onde tinha um campo de futebol, onde o bairro, os homens, os adultos, os jovens do bairro se reuniam para poder jogar um futebol na parte da tarde. E ali eu ia e se destacava no jogo de futebol, e aí eu jogava no meio dos adultos e aquela coisa toda. Mas só que sempre tinha um pessoal, uns outros rapazes que ficavam na quadra, numa quadra jogando futebol de salão também. E dali, jogando futebol no campo, eu ficava observando lá o movimento na quadra. E lá eu via que sempre faziam uma rodinha, rolava uma bebida, e alguém tirava algo da mão, botava na mão, mexia na mão, cortava um papel, colocava-se e ficava botando, acendendo todo o tempo com o isqueiro e passando saliva naquele cigarro e fumando aquilo. E eu fiquei olhando aquilo e, por curiosidade, fiquei olhando, né, por várias vezes. Aí eu fui jogar na quadra também para me ver mais de perto como que era, que era aquilo que aqueles guris estavam fazendo, Marcinho. E nisso eu já tinha feito amizade com muita gente, amém? Tinha muitos amigos, e um deles era um menino chamado Cérebro, que na verdade o apelido era Cérebro, mas o nome dele era Alex. Ele faleceu devido às drogas, ele foi assassinado por causa das drogas. E eu lembro que o primeiro contato com a droga foi quando nós fomos em uma festa, eu e esse Alex, e lá estávamos bebendo, eu tomando vinho, uma fogueira, né? Festa de gente pobre, você tá ali tomando um vinho e eles começaram a esticar lá, na época não existia o crack, amém? Eu não lembro o ano ao certo, mas não existia o crack lá na cidade de Rondônia. Tinha a pasta básica, a mela. Era algo chamado, lá era conhecido como mela. E ali foi o meu primeiro contato com a droga. Eu lembro que eu falei para ele assim, falei, Cérebro, se eu começar a vender minhas coisas igual esses guri aí, não deixa acontecer isso comigo não. E aí ele sorriu e falou assim, fez uma cara triste, sorriu e falou, não vou deixar não, pode ficar tranquilo. E aí eu peguei o cigarro de mela da mão dele, que era a pasta básica, misturada com o cigarro, que era enrolado num papel, e queimava aquilo, e fumava, e prensava aquilo. E foi a primeira vez que eu introduzi droga em meu corpo. Assim, isso é droga química que eu estou falando, mas tem também a bebida entrou antes, amém? O álcool, eu tenho que dizer isso. Antes de fumar a mela pela primeira vez, eu já tinha provado o álcool a primeira vez. Eu gostei do gosto do álcool, eu gostei do gosto do vinho, eu gostei da cerveja, Marcinho, eu gostei do gosto da cachaça com refrigerante. E talvez você, pai, que está assistindo isso, você, mãe, pensa que talvez seu filho já vai direto ao crack, já vai direto à mela, já vai direto à maconha. Não. Eu acredito que os nossos filhos eles vão ter contato diretamente com o álcool primeiro, de alguma forma. Na forma de cerveja, na forma de um licor com álcool. E dali, desse contato com o álcool, eu conheci a mela. Porque ao beber, eu já tinha bebido, mas assim, eu lembro que eu já estava meio aéreo por causa da bebida, quando eu aceitei fumar aquilo, porque eu já sabia que os meninos vendiam as coisas para adquirir aquela droga. Mas mesmo assim, eu decidi experimentar aquilo. Fez uma escolha, né? E foi meu primeiro contato, foi dessa vez, foi desse modelo. O Flávio ele falou algo muito interessante, e vale ressaltar que realmente eu comecei a beber com acho que 10, 11 anos de idade. Eu lembro que a minha primeira bebida foi uma cerveja no copo do meu pai. Meu pai jogando truco, né? E bebe um gole aí, porque você já vai virar homem já. E assim, o primeiro aspecto, aquele trem é meio amargo, né? Cerveja de truqueiro é quente, né? Eu falei, rapaz, esse trem não é pra mim não, mas
você vai vendo e você vai apegando o gosto pela bebida, né? E Salmos fala que um abismo puxa outro abismo. Existe uma porta de entrada, né? A pessoa, ela nunca vai para uma droga. Ah, já foi direto para o crack, já foi direto para a cocaína. Ela tem um ponto de partida. E eu creio que 90% das pessoas que eu já ouvi, dos amigos, das histórias em casa de recuperação, começa no álcool. Começa na bebida e dentro da própria casa. Eu, na minha caminhada, eu acho que a minha vida ela foi balanceada. 50% o crack, 50% o álcool. Porque eu não conseguia ficar sem um e sem o outro. Eu fumava pedra, eu tinha que tomar o álcool. Eu tomava o álcool, eu tinha que fumar a pedra. Então, uma coisa puxava a outra. E nas minhas internações, deixar bem claro isso, o adicto, né, o dependente, quando ele sai da casa de recuperação, ele acha que o problema é só a droga. Eu lembro que no ano de 2012, 2013, eu estava casado em São Paulo, eu morava lá, e eu tinha saído de uma casa de recuperação aqui em Rondonópolis, e eu fui tentar algo novo, né, numa cidade que ninguém me conhecia, ninguém conhecia a minha história, e eu fui para lá. E lá eu conheci a minha ex-mulher, né, onde nós tivemos ali um casamento, e eu me recordo que eu comecei a beber. Pequenas doses, né? Não era algo assim extravagante. E algo que eu percebi foi a autoconfiança. Ah, não, eu tô de boa. Meu problema não é a bebida, meu problema é a droga. E é tudo que Satanás quer, é tudo que o diabo quer. Porque ele vai te dando corda naquilo. Ele vai te dando corda e eu fui. Quando chegou um dia, meu irmão, eu nem tinha bebido muito. Mas foi algo automático. Eu dei uns goles, de repente já entrou o assunto da droga. Na hora que eu me vi, eu estava dentro do fumódromo usando crack, numa recaída que eu tive lá em São Paulo. E é algo muito comum na vida de um dependente químico, né? Eu, em particular, eu já evito até o primeiro gole. A gente foi pescar, né, no Piquiri. E tinha alguém ali bebendo com nós, e o Flávio ainda brincou, e aí, Márcio, vai um gole? Eu falei, rapaz, se eu tomar um gole aqui, eu vou daqui de a pé em Rondonópolis, meu irmão, braçando onça, jacaré no meio desse Pantanal. Mas é algo que vale destacar, né, Flávio? A respeito da mistura da bebida com a droga. Mas vamos lá, Flávio, voltando. E como que foi, Flávio, essa vida, assim, você teve o contato, e como que foi, assim, a sua regressão, né? Porque a pessoa, quando ela entra no visto, ela regride. Como que foi esse retrocesso seu, Flávio? Aí eu tenho que relatar isso também. Eu acho que alguns pais vão estar assistindo isso, igual eu estou falando, e eu preciso falar o que eu vou dizer aqui agora. E ao experimentar a Mela pela primeira vez, eu lembro que eu gostei daquela dormência que ela dava na boca, aquela coisa, aquela vontade de querer mais e mais e mais, né? Só que as condições financeiras do meu pai não eram boas naquela época, né? E aí eu lembro que eu tinha algumas coisas, eu tinha um chinelo bom, eu tinha uma roupinha boa, eu andava numa bicicleta boa que meu pai tinha me dado. Então, ali começou a girar algo na minha cabeça, porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho que arrumar um dinheiro para poder consumir aquela droga. E aí foi quando eu tenho que dizer aos pais que estão assistindo isso, começou a sumir coisas dentro da minha casa. E geralmente as minhas coisas primeiro, roupinhas, aquelas que são as melhores, um chinelo melhor, a bicicleta já foi trocada e a mentira já começou a ser instalada entre a relação minha e do meu pai, que era uma relação bem verdadeira. E eu já comecei a mentir muito pro meu pai, que a bicicleta foi roubada, que a camisa eu esqueci lá no futebol, que o chinelo foi levado, né? Que o dinheiro do pão, eu fui comprar pão de manhã e perdi o dinheiro. Ah, que eu fui pagar a energia e eu sentei lá e acho que o dinheiro caiu do meu bolso. Vale bem destacar isso, né, Flávio? Porque às vezes os pais nem querem acreditar.
E até que chegou ao ponto do meu pai, não foi meu pai que descobriu, a minha madrasta ficou sabendo na época, ela conseguiu descobrir, eu não sei como, por A mais B, que eu estava no uso da droga. E eu lembro que a única pergunta que meu pai fez, ele pegou, me chamou e falou assim: o que que eu fiz de errado? Meu Deus. E isso ficou gravado em meu coração por muitos anos da minha vida. Né? E ele perguntou: o que que eu fiz de errado, meu filho? Eu falei: pai, eu não sei. E ele foi encher. O meu pai, ele era um homem, é até hoje um homem muito duro. Não duro nos sentimentos, mas eu nunca vi meu pai chorar, amém? E meu pai envermelhou o olho e foi lá para dentro do quarto dele. E daí começou o meu desespero, porque esse sentimento que meu pai descobriu me deixou mais amedrontado dele saber que eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia deixar de querer usar a droga. E continuei no uso, até começar a se envolver com o crime, né? Com pessoas que eram envolvidas no crime lá na região de Porto Velho na época. E na onde você começa a roubar para adquirir o dinheiro para se usar a droga. É algo assim, né? Porque todo começo de um dependente químico tem aquele controle, né? Eu lembro que minha mãe, quando ela descobriu, ela foi na minha casa. Eu já tava bem magro já, tava bem debilitado e ela me proporcionou ajuda. Mas eu falei pra ela que eu não precisava de ajuda, que eu não tinha problema com a droga, que quando eu quisesse eu parava. E eu lembro que nós tínhamos um amigo lá, né? Não vou citar nome de pessoas aqui, mas a gente tinha um amigo lá e ele sempre falou assim: Marcinho, a droga é um luxo. E nunca é você que tem que fumar ela não pode te fumar, ela não pode te consumir, né? E eu, um tempo parado, eu peguei e comecei a pensar, cara, a gente não fuma só o crack no cachimbo, a gente fuma os sonhos da nossa família. A gente fuma o sonho das nossas mães, dos nossos pais, porque eu creio que a minha mãe, ela queria o melhor para mim. Eu creio que ela queria ver uma faculdade, um doutorado, né? E eu creio que o seu pai também, né? Aquela pergunta, o que eu fiz de errado é um ato de desespero. O que eu podia ter feito de melhor? É algo assim que é bem duro, né, Flávio? Vindo de um pai, olhar assim, é complicado, né? Mas deixa eu te perguntar, Flávio, e aí, você já se, tipo assim, você já se olhava um dependente? Você já se olhava um viciado? Na verdade, a gente demora, como o Márcio falou, a gente demora a aceitar que você é um dependente químico, né? Hoje nós falamos dependente químico, mas o mundo aí fora nos chama de noiado, né? Eu, eu demorei a aceitar essa palavra que eu era um noiado, que eu era um, um zumbi desses da rua. E nisso demora um tempo você aceitar que você é aquilo, porque todo tempo você fica achando que é capaz de parar quando você quiser. E nós realmente a gente não sabe, a gente não sabia o caminho que nós tínhamos entrado. Foi um caminho muito difícil, porque após ter conhecido a Mela, eu lembro que meu pai conversou com a minha mãe por telefone e pediu que eu viesse voltar a morar com a minha mãe desesperada pediu que eu voltasse. E eu voltei, eu vim morar novamente com a minha mãe em Mato Grosso. E quando eu vim para Mato Grosso, Cuiabá, eu lembro que eu já estava perto de servir o quartel. Eu servi o quartel durante quase 2 anos. E nesses quase 2 anos que eu servi o quartel, eu fiquei sem o uso da droga. Quando eu voltei de Porto Velho para Cuiabá, eu consegui ficar quase 2 anos sem usar droga. E foi um tempo também que eu conheci uma menina na época, eu namorei, noivei. E lembro em uma briga nossa, eu e essa minha noiva, ela me deu um tapa no rosto e nesse dia, eu tive uma recaída muito grande na droga.
E nesse dia que eu tive uma recaída na droga, que ela descobriu, essa minha noiva, que realmente eu tinha uma compulsão pela droga. Eu lembro que foi quando eu me internei pela primeira vez na minha vida em um centro de recuperação. Foi pós sair do quartel e pós ter terminado esse noivado praticamente com essa moça, por causa da droga. Eu lembro que eu já trabalhava, depois de ter saído do quartel, eu trabalhava ali no Hospital do Câncer, na guarita do Hospital do Câncer, de porteiro, e foi me entregue o meu pagamento, e nesse dia que eu recebi o pagamento, eu fui para o consumo da droga. A minha cabeça já não funcionava mais da maneira que funcionava, porque, de certa forma, a mela já estava entranhada já no meu cotidiano, no meu organismo, e de alguma forma ela me fazia, toda vez que eu tinha uma frustração, ela me fazia lembrar dela e eu ia buscá-la e consumir até eu não poder mais. E foi assim que aconteceu o contínuo da minha vida de dependente químico. Aí depois disso você foi para Portugal, né, Flávio? Sim. Foi nesse processo também aí? Nesse processo eu tinha 16, isso ainda rolou mais um tempo, mas sim, eu vim, eu morei com a minha mãe pós-quartel, me separei dessa moça, que Foi era minha internado, noiva. né? Passou pela internação. Passei pela internação num lugar chamado Centro de Recuperação Desafio Jovem Vida Nova, na Capela do Pissarrão. Nunca me esqueci dos lugares onde eu fiquei internado, lembro de cada um deles. E ao terminar o tratamento lá, eu saí antes, né, do término, na verdade. E mais uma vez eu interrompi o tratamento. Né? Eu descobri algumas coisas que estavam acontecendo no centro de recuperação. No caso do pastor, o nosso pastor lá, ele tinha um problema com álcool e um dia ele acabou com o culto, Marcinho. Aí eu liguei para minha mãe e minha mãe decidiu me tirar do centro de recuperação, e porque eu pedi para ela que não queria ficar lá mais. E ela me tirou, porque também ela não sabia lidar com isso. E nisso os anos foram se passando, Marcinho, e foi nessa época que eu conheci a Cristo também. Nessa época do primeiro CD, pós o primeiro centro de recuperação, eu conheci a Jesus através do pastor Vander, que teve aqui na nossa igreja. Pastor Vander, grande homem de Ele era Deus. um missionário ali no bairro Centro América que pregava o evangelho para as famílias. Ele visitava-nos aos finais de semana, falando de Jesus para nós. E ali foi o primeiro contato com Deus, com a igreja cristã. E ele me levou para a igreja quadrangular, e ali eu fui batizado nas águas e tal. E foi isso. E depois, após todo esse tempo de um tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo no mundo, eu não conseguia firmar os meus passos dentro da igreja como cristão, né? Até mesmo porque eu não entendia muitas coisas. Eu ia mais na igreja para poder acompanhar, às vezes, minha mãe, ou para ir com a noiva também que estava indo. E eu lembro que, com o passar do tempo, a minha mãe teve no coração dela a vontade de ir para fora do país. E nisso a minha irmã já era casada, o meu irmão já tinha ido morar com meu pai também lá em Porto Velho. E minha mãe foi morar na Europa. E eu fiquei morando com a minha irmã. A minha irmã morava ali no bairro Aroeira. A minha irmã chama Flávia. Ela morava ali no bairro Aroeira. E eu fiquei morando com ela, né? Eu vim embora de Porto Velho e fiquei morando com ela. A minha mãe já tinha ido embora para a Europa, foi morar em Portugal. E quando eu vim morar com a minha irmã, eu tive várias recaídas ao morar com a minha irmã, ao ponto de ela não aguentar mais a convivência comigo devido ao uso da droga que eu tinha. Eu comecei a roubar dentro da casa dela, roubar as coisas do filho dela, né, do meu sobrinho Gabriel, que hoje está lá em Portugal também. E aí ela pediu que eu saísse da casa dela, mas ela pediu de uma forma bem carinhosa. Ela ainda alugou uma kitnet para mim, ainda levou minhas coisas para uma kitnet também.
colocou minhas coisas lá e disse para mim que naquele momento eu não moraria mais com ela. Eu teria que morar lá nessa kitnet. E o primeiro aluguel ela ainda pagou, os próximos eu teria que pagar. E eu lembro que toda manhã ela ainda passava pela manhã e largava R$ 7 debaixo da porta da kitnet onde eu morava. E era para mim comer, para mim no café da manhã. Ela passava todos os dias e botava R$ 7 debaixo da porta. É lógico que eu não comprava pão com aqueles R$ 7. Eu preferia comer umas mangas por ali e pegar aqueles R$ 7 e eu ia consumir droga. Eu lembro que dentro dessa kitnet, Marcinho, pela primeira vez na vida, eu tentei tirar minha vida. Minha família, eu acho que nem sabe disso. Eu amarrei meu pescoço num fio, subi num tanque que tinha e pulei com esse fio no pescoço, mas o fio quebrou. O fio quebrou e eu fiquei por ali sentado naquele chão, aquela roupa suja, kitnet fedendo. E falei, eu vou pra rua. Aí tirei aquilo do pescoço, fui pra rua andar e fui caçar droga, usar droga na rua com o pessoal, né? E foi assim. E aí depois desse estágio nessa kitnet, eu já não ficava mais em kitnet, eu já fiquei na rua de uma vez. Até que a minha mãe conseguiu falar com a minha irmã e me internaram novamente, né? Me internaram novamente num lugar chamado Val de Jaboque, em um outro centro de recuperação, no pé da 90. E ao terminar esse período de internação, eu lembro que, eu não lembro agora mais sim, se foi pós o Val de Jaboque ou antes, mas a minha mãe conseguiu me levar para Portugal, amém? Ela mexeu lá deu o jeito dela em Portugal, conseguiu um dinheiro e me levou para morar com ela em Portugal. E eu fui morar com a minha mãe em Portugal. Lembro que eu fui pela França, eu entrei no avião, tirei passaporte, a minha irmã me ajudou, me deu umas roupas, eu tirei o passaporte no Polícia Federal e fui. Eu fui pela França, eu desci lá em Paris. Quando eu desci em Paris, que eu cheguei no aeroporto, um noiado no aeroporto de Paris. E o pessoal só falava Monsieur Flu-Flu, Fle-Fle-Fle, e eu não entendia nada, perdido lá em Paris, o drogado. E aí eu procurei quem era mais parecido com polícia e chamei o moço, falei, ó, brasileiro, avião, Portugal. O cara balançou a cabeça assim e falou, vem comigo. E aí ele me levou até o guichê onde pegava o avião para Lisboa e eu consegui chegar em Lisboa, onde a minha mãe morava. E ali em Lisboa eu fiquei praticamente 2 anos. Eu conheci uma mulher lá por nome de Rosa Silva. Eu morei com ela, eu fui casado com essa Rosa Silva lá. Morei um tempo com a minha mãe, arrumei um trabalho. Trabalhei em uma empresa que construía posto de gasolina. E depois conheci essa Rosa em uma festa de um brasileiro, uma portuguesa. E casei com ela, fui morar no apartamento dela com ela. E minha mãe ficou morando na casa, em um outro apartamento, em uma outra cidade, e eu fui morar em uma outra cidade com a Rosa. E essa Rosa me tirou das obras, me tirou do trabalho pesado e colocou eu para trabalhar num restaurante chamado Colombo, que era de um patrão dela. Ela era gerente de uma loja dentro do Colombo, um shopping que fica em frente ao estádio do Benfica, em Portugal. E ali eu trabalhei, virei auxiliar de cozinha, aí eu virei mais ou menos o chefe ali, o cozinheiro me deixava eu fazer alguns pratos, à base de bacalhau, à base de mariscos. Eu gostei daquele contato. Pegou aptidão, né? Por aquilo. E eu fiquei maravilhado porque eu nem lembrava mais da droga, eu não lembrava mais, eu ainda fumava, Marcinho, eu tenho que dizer isso às pessoas que estão ouvindo. Eu falava que eu não... Aí eu fiquei fumando um cigarro e tomando minha cerveja. Eu procurei droga quase naquele país todo, mas lá não existe o crack. Lá naquela época que eu morei, não tinha o crack na cidade de Lisboa e nem nas cidades próximas. Então eu nunca fui de fumar o tipo de droga a não ser o crack. Nunca fumei maconha, não gosto de maconha, não gosto de cocaína, cheirar, nada disso. Eu só fumava o crack. E eu fumava o cigarro e bebia. Eu falei, eu só vou fumar meu cigarro e só vou tomar minha cerveja. Isso não faz mal para mim. Essa era a minha mentalidade. E eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, ajudava meus irmãos aqui no Brasil, ajudava minha mãe lá. Tinha uma boa vida. Mas eu não tinha uma família, né? E meu sonho era
ter uma família. E eu nunca enganei a Rosa, ela talvez um dia vai estar ouvindo isso. Eu disse a ela que um dia eu iria embora. Ela falou assim que não, eu vou embora com você. Eu falei, cara, você não sabe o que é o Brasil, velho. Você não dá conta daquilo lá, não. E até que a gente se separou um dia, eu conversei com a minha mãe e eu vim embora pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei a morar com a minha irmã, né? Eu já estava 2 anos sem usar droga. Falei, mãe, eu vou embora, eu não volto mais pra droga, mãe, nunca mais. Mas era um engano, porque eu achava que eu era capaz de ser um dependente químico e ainda assim fumar e beber sem nenhum problema. E aí, eu morando com a minha irmã, eu comecei a sair para as baladas. Eu fumava meu cigarro, minha irmã permitia, porque eu não estava usando droga, mas ela deixava eu fumar meu cigarro, eu tomava minha cerveja, comprava uma carninha, comia minha carninha no final de semana, mas assim, tomava minha cervejinha, né? E tava tudo beleza. Arrumei um trabalho numa peixaria chamada Leles Peixaria, lá em Cuiabá, e arrumei um outro trabalho também num restaurante chamado Dois Ladrones. Eu trabalhava em 2 empregos, entrava em um às 10 horas da manhã, saía às 4 da tarde, entrava no outro 6:30 da tarde, saía meia-noite. E nisso morando com a minha irmã. Comecei a ganhar um dinheiro, trouxe uma roupa boa, trouxe um dinheiro também de Portugal, consegui comprar uma motinha, uma moto financiada. E estava praticamente tudo bem. Como eu entendia que a minha irmã também tinha liberdade dela, eu comecei a montar uma kitnet, amém? Aluguei uma kitnet, minha mãe me ajudou a comprar geladeira com o dinheiro que ela mandou também para Portugal. Eu comprei fogão, máquina de lavar, cama box, montei uma kitnet toda montada. E bem nessa época eu voltei de Portugal, eu conheci a minha esposa, a Gabriele, em um pagode chamado Chorinho, lá em Cuiabá. Quando eu conheci ela, ela falou que eu pisei no pé dela, e eu nem vi ela, mas depois que eu pisei no pé dela, que eu fiquei de longe, eu a vi, e foi o nosso primeiro contato. E eu cheguei até ela, né? E nós conversamos por telefone, depois ela foi em Cuiabá me conhecer, né? Ela voltou lá em Cuiabá para me conhecer na casa da minha irmã, e eu vim aqui em Rondonópolis conhecer a família dela. E ali começou o meu contato com a Gabriele, que hoje é a esposa, a mãe dos meus filhos. E eu trabalhava nesses 2 empregos, ganhava meu dinheiro. Só que, quando eu fui morar na kitnet sozinho, eu deixei a minha irmã e fui morar nessa kitnet. Mas assim, eu pensei que eu ia conseguir conciliar esses 2 trabalhos, trabalhar de dia, trabalhar à noite, chegar em casa. Só que a kitnet onde eu ia morar, aonde eu fui morar, né, passava-se por um lugar como esse aqui nosso. E várias pessoas consumindo. Eu passava por essas pessoas consumindo de moto, entrava na minha kitnet e ia tudo dormir. Por alguns meses eu consegui isso, né? Mas num belo dia de frustração que eu tive no trabalho, eu falei que nada, acho que eu vou fumar só um petilho. Fumar só uma. Eu vou fumar só uma. Eu não sou mais drogado. Eu só vou fumar um petilho. Eu vou fumar uma pedrinha aqui com cigarro e não vai dar nada. Esse foi o meu pensamento. Mas aí começou novamente a destruição na minha vida. Amém. Você teve todo esse processo, né, Flávio, de altos e baixos, não conseguia firmar, passou por algumas internações. Depois disso, da sua vinda de Portugal, que você foi morar ali na kitnet sozinho, qual foi o seu primeiro contato, assim, verdadeiramente com Cristo, assim, como... Tipo assim, porque você teve um conhecimento superficial de Cristo, mas quando foi que você realmente viu que Deus tinha algo na sua vida? Amém. E, respondendo a pergunta do Marcinho, o contato novamente com Cristo foi através, eu tenho certeza disso, que foi quando ele me fez conhecer a minha esposa naquele pagode. Não era um lugar cristão, amém? Mas Deus colocou ela na minha vida porque após eu conhecê-la, a minha irmã, eu tive uma recaída muito grande e eu fiquei sem comunicar com a Gabriele. Ela morava aqui em Rondonópolis, ainda eu morava em Cuiabá. E aí eu passei dias sem falar com a Gabriele. Aí minha irmã abriu o jogo para minha esposa. Hoje os meninos até brincam porque
A Gabriela ligou preocupada comigo. Flávia, você viu seu irmão? Eu não consigo falar com ele. Aí a minha irmã falou assim para ela: Gabriela, eu tenho que te contar uma coisa que você não sabe acerca do meu irmão. A Gabriela fala que na hora ela pensou até que eu era talvez um homossexual e não queria abrir o jogo. E aí a minha irmã falou assim: não, moço, não é nada disso não, Gabriela. É que o meu irmão é um dependente químico. Meu irmão, ele tem um problema sério com drogas. E nesse momento, essa moça chamada Gabriele, que não tinha filhos, nunca tinha sido casada, descobriu que eu era um dependente químico através da minha irmã. E o que me levou novamente a Jesus Cristo foi ela, mesmo sabendo que eu era um dependente químico, ainda aceitou que eu ter um relacionamento comigo, mesmo eu sendo um dependente químico. O que essa moça na época fez por mim mudou a minha vida. E, lógico, a minha mãe também, com os conselhos dela. A gente entrou, aí ela descobriu. E quando ela descobriu, a Gabriela descobriu, eu decidi sair da cidade de Cuiabá novamente e retornar para Porto Velho novamente. Eu falei: Gabriela, você não merece um cara como eu. Eu não sou homem para você. Você é uma pessoa boa, é uma mulher que ainda tem um futuro. Eu sou um homem sem futuro. Você não sabe quem que é eu de verdade. Eu já fiz várias coisas ruins e você não merece uma pessoa como eu. Mas mesmo assim, eu peguei, comprei uma passagem, a minha irmã conseguiu mandar embora. Fui morar com meu pai novamente. E ao chegar novamente na cidade de Porto Velho, eu afundei na droga novamente. E nem afundado na droga novamente, a minha esposa não desistiu de mim lá. E nem minha mãe também não desistiu. Ela estava de longe, mas entrava em contato com a Gabriela por telefone, elas conversavam. E junto com a minha sogra também, a dona Miriam, elas sempre me ligavam lá na casa do meu pai: volta, vem, nós vamos conseguir um centro de recuperação para você ir. Você vai conseguir, você é uma pessoa que tem futuro, você é uma pessoa boa, é um bom profissional, vamos tentar e tal. E eu: não, para com isso, me deixa por aqui, eu não sou uma pessoa que eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais salvação, não existe salvação para mim. Você já tinha desacreditado de você mesmo, né, Flávio? Já. Eu tava conversando aqui também. Um homem sem propósito, ele não tem destino, né? Ele não tem um destino. Quando eu tava morando na rua também, eu cheguei a um momento da minha vida que eu olhei e falei: cara, a minha vida é isso aqui mesmo. É me contentar com essa situação e lutar para não morrer, né? De uma forma dolorosa, né? Tipo assim, a gente sabe que vai morrer, mas não quer morrer agonizando, né? Era bem triste. Mas, Flávio, você já contou a sua história, você já contou como que foi o seu processo. E como você conheceu a Batista Éden, Flávio? Então, esse foi realmente o meu contato com Cristo, na verdade, né? Porque pós eu ir para o centro de recuperação lá em Goiânia, eu aceitei, amém? Aceitei a ajuda, retornei de Porto Velho para Rondonópolis e fui para um lugar chamado Casa de Eurípides, lá em Goiânia. É uma clínica à base de medicamentos. Você toma muito medicamento e você, através da fezes, através do suor e psicólogos e tratamentos de psicoterapias, eles nos ajudam a entender a droga. E a química que é introduzida no nosso organismo lá, através de medicamentos, faz expelir um pouco daquela força a força do crack no seu organismo, no seu sangue, porque o crack ele anda no nosso sangue, ele fica dentro do nosso sangue, nos pedindo todo dia para o consumo. E nisso, quando eu eu fiquei 30 dias internado, fechado, lá não vai para lugar nenhum, não recebe visita. Você toma remédio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E ao terminar isso lá, eu lembro que, Marcinho, que lá é um centro de recuperação até hoje, e ele é espírita, a religião espírita, não é cristã. Porém, não se obriga a pessoa lá a participar de sessões espíritas, né? E eles, como eu falei para eles lá que eu já era batizado na igreja, eu não queria fazer aquelas sessões
lá e eu queria poder ler a Bíblia, eles deixaram eu ler a Bíblia, amém? E nesse lugar, lá nesse centro de recuperação, eu reuni algumas pessoas que eram como eu também. E eles permitiram, o lugar permitiu que nós orássemos. Na hora da sessão deles lá, nós também fazíamos uma roda ali nesse centro de recuperação. E eu lia uma palavra e nós explanávamos aquela palavra, uma pessoa cantava uma música, né? Como é dentro de nossas igrejas cristãs e como era e como eu já tinha aprendido, que eu tive o primeiro contato lá no bairro Centro América com a igreja. E eu entendia que eu, de alguma forma, por ser batizado, eu era de Cristo. Mas ainda não sabia quem era Cristo, eu não conhecia o Cristo. Eu só sabia que eu costumo falar que eu não era convertido, eu era convencido que Jesus existe também. E ali, Marcinho, começou a minha volta, eu acho, para os braços do Senhor. Que quando eu terminei, que eu voltei do centro de recuperação, eu comecei a congregar em uma igreja chamada Jesus Está no Comando, ali no Iguaçu, aonde eu conheci a sua esposa. Eu conheci pela primeira vez a Nádia lá através da Gabriela. A Gabriela, com o cunhado, o meu co-cunhado hoje, era pastor lá, o pastor Ronaldo. E ali nós começamos novamente a entender o que é estar dentro de uma igreja. Mas, respondendo a pergunta sua da Batista Éder, como eu conheci, eu era dessa igreja Assembleia de Deus, e só que eu tinha saído dessa igreja Assembleia de Deus. E ao deixar a igreja Assembleia de Deus, eu fiquei por um tempo sem ter um lugar fixo para congregar. Eu estava indo congregar com a Gabriele lá na igreja do Farias e tive eu lembro que eu tive alguns convites da sua esposa já, que ela já estava no início dessa Batista Éden, né? E ela pedia que eu ia lá, que eu fosse cozinhar com ela, porque ela já conhecia que eu era cozinheiro na cidade, e pediu que eu fosse lá um dia ajudar ela. Eu sempre falava que eu ia, mas eu nunca ia. Mas até que a gente teve mais uma recaída. Foi nessa recaída que eu te conheci, né? Aí houve mais uma recaída. Eu já tinha um carro, eu vendia salgados na cidade, suco natural, eu e a minha esposa, num Uno velho, e aí a avó da minha esposa comprou um carro pra gente, a gente pagava esse carro com a venda de suco, salgado e lanche natural aqui na cidade de Rondonópolis. Eu e ela junto, eu e minha esposa. E nesse tempo aconteceu uma recaída muito forte. E até que eu peguei esse carro, eu empenhorei esse carro na boca de fumo, e lá esse pessoal fundiu o motor, foi todo um transtorno. Foi quando a minha esposa procurou socorro da Nádia, porque a Nádia já estava em uma igreja que trabalhava com pessoas como eu sou hoje, que eu acredito que eu sou um eterno adicto em tratamento. O meu tratamento ele nunca vai terminar. Só quando o Cristo voltar, em nome de Jesus. E aí foi quando eu te conheci. E nós estamos aí até hoje na caminhada, né, Flávio? Onde a situação não era muito boa, Não. mas hoje é um prazer ter você como meu irmão. Amém. Amém, Flávio. Você contou todo o seu processo, contou a sua história de vida, algo muito impactante. Mas eu quero te perguntar mais uma vez, como está a vida do Flávio Roberto hoje? Como é a sua vida hoje, Flávio? Meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês que muita coisa mudou nesses 6 anos, que após essa última recaída, né, quando eu conheci o Marcinho, ainda houve outra depois disso. Eu já tinha conhecido a Batista Éden, amém? Eu andava dentro da Batista Éden, porém, eu não entendia qual era o chamado de Deus para a minha vida. Eu não entendia qual era a palavra do pastor Rodolfo para a minha vida. E por isso eu não acreditava em alguns processos dessa igreja. E por causa disso eu arrumei vários empregos. Eu entendia que eu tinha que trabalhar muito, correr muito mais do que eu já corria,
para adquirir coisas, ter coisas. E eu fui trabalhar num posto de gasolina chamado Ursão, lá na BR. Foi quando eu tive mais uma recaída, né? E nessa última recaída, para cá vai fazer 6 anos, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tem 6 anos. E nesses 6 anos, eu posso dizer a vocês que são os únicos 6 anos da minha vida, eu tenho 45. São os únicos 6 anos da minha vida que eu sei quem é Jesus Cristo. Que eu sei quem é o que é o poder do Espírito Santo na vida de um homem. Eu continuo com dificuldades em algumas coisas, eu continuo passando por problemas. Mas hoje, verdadeiramente, eu conheço Cristo. Hoje, verdadeiramente, eu consigo andar alinhado com o meu pastor, com a minha igreja, com a minha família, com a minha esposa. Hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia no passado. E por isso o Flávio hoje, respondendo a pergunta do Márcio, nesses 6 anos o Flávio se transformou no imperador do peixe, através do pastor Rodolfo. Ele fez uma viagem a uma cidade e viu algo parecido. Ele sabia que eu era cozinheiro, que eu tinha trabalhado em peixaria. E ele teve uma grande ideia de nós comprarmos, fazermos ingressos de acho que foi 100 peixes que vendemos. 100 tambatingas nós vendemos em um dia, eu e o pastor Rodolfo. E aí ele me tentou no coração e falou, vamos. Eu falei, vamos. Nós vendemos, conseguimos o primeiro dinheiro, compramos a nossa primeira churrasqueira, pagamos o peixe, e o que sobrou do lucro desse dia é o imperador do peixe hoje. A minha empresa, ela tem o mesmo tempo já de recuperação que eu tenho. Ela já está indo para quase 5 anos de empresa. Ela chama Imperador do Peixe. Eu vendo peixe assado, frango assado, porque eu costumo falar que um pastor, ele não acreditou numa ovelha, ele acreditou em um lobo que era eu. Eu era um lobo vestido em pele de ovelha, e esse pastor ainda assim conseguiu acreditar num lobo, amém? E a gente brinca muito, eu e ele, porque hoje realmente aquele lobo antigamente se transformou numa ovelha. Houve um arrependimento genuíno dentro do meu coração, mas assim, houve um arrependimento dentro de mim. Eu ainda erro muito, mas assim, como homem, ainda sou falho em várias coisas. Mas hoje eu sou um cara totalmente convertido ao Senhor Jesus Cristo, amém? Convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Flávio. Que história, né? Aí você está na sua casa e se pergunta, será que existe esperança mesmo? Você está vendo uma história de uma pessoa que passou por tudo que passou, né? Morou na rua, perdeu tudo, foi para outro país, voltou, né? Teve seus altos e baixos, mas hoje está aí vencendo na vida, né, Flávio? Qual é o recado, Flávio, que você deixa para a pessoa que está assistindo nós hoje, que tem um filho, que tem uma filha, que tem um marido, que tem um amigo que está passando por tudo que você passou? Eu disse no começo desse podcast que eu ia dar um testemunho da minha mãe, e eu vou falar o que ela me contou com o passar dos anos. Eu lembro que ela me deu um suco, fez um suco uma vez de maracujá. Eu gosto muito de suco de maracujá. Só que nesse suco de maracujá que a minha mãe fez, tinha veneno. Ela fez um copo de veneno com suco de maracujá para ela e um para mim. E disse que nesse dia ela ia me tirar do mundo. E ela trouxe eu para o mundo, e eu dava tanto problema que ela ia me tirar desse mundo. E depois ela ia tirar a vida dela. Só que nesse momento Deus falou claramente no ouvido dela. Minha mãe é uma grande mulher de Deus hoje, amém? Disse claramente ao ouvido dela, a senhora é covarde. Deus chamou minha mãe de covarde, e nessa hora ela jogou o suco fora, derrubou o suco da minha mão. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela não me deu aquele suco, e ela também não bebeu. Eu não sei qual é o desespero seu hoje como mãe, como pai, com o seu filho, com o seu marido, com a sua filha.
com a sua esposa por causa do uso da droga, ou por causa do álcool, eu não sei qual é o problema. Mas a minha mãe, ela nunca desistiu da minha vida. Se existe uma pessoa que nunca desistiu de orar, de se dobrar, de chorar, de clamar por mim, é a dona Roseli de Jesus Lima, é a dona Gabriele, é a dona Miriam, é o seu Valdomiro. Por isso que eu digo que você, como família que tem um dependente químico, se você não desistir dele, ele tem grandes chances de deixar o mundo aonde ele está neste momento, amém? Independente se ele está na rua neste momento, independente se ele está debaixo de uma ponte. Não desista do seu filho, não desista do seu marido. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu tenho um carro para andar, eu tenho uma empresa. Eu consigo sustentar a minha família com honra. A minha mãe chegou hoje de Portugal novamente, está na minha casa já tem uns 3 dias. Ela conseguiu trazer o irmão dela, que é o meu tio. Ele está internado no nosso centro de recuperação já há 5 meses, se tratando do alcoolismo. Meu tio é um homem alcoólatra que mora lá em Pimenta Bueno. Ele veio de Pimenta Bueno para cá porque ele viu a minha recuperação e acreditou que ele seria capaz também de deixar o álcool, porque ele viu o sobrinho dele saindo do mundo da droga e conseguindo se manter longe da droga. Talvez mãe, talvez pai, talvez esposa, você não consiga enxergar o milagre da recuperação do seu familiar. Mas tenha certeza que o Senhor Jesus Cristo já iniciou esse trabalho em sua casa, amém? Não desista em seu coração, não desista em sua mente, em suas orações de seu familiar, amém? Glória a Deus, Flávio. A gente até se emociona porque eu vejo que vem do coração, né? Eu vi que você se emocionou também, porque, cara, se tem um cara que acredita nas pessoas mais do que qualquer um, é o Flávio, né? Eu já vi esse homem correr atrás das pessoas, quebrar a cabeça, chorar, sofrer, mas hoje eu entendo, né? Porque por tudo que você passou também, sempre teve alguém, né, Flávio, te ajudando, sempre teve alguém intercedendo por você, né? Eu costumo dizer que nós somos frutos da oração de alguém, né? Então, como um dependente químico para de usar droga? É através da oração. Como uma prostituta vai sair da prostituição? É através da oração, é através do relacionamento com Deus. Eu já fui internado mais de 20 vezes ao ponto das casas de recuperação não acreditar mais na minha recuperação. Ao ponto das pessoas olhar e falar, não, o Márcio não tem mais jeito, nem casa de recuperação, nem cadeia, nada dá jeito no Márcio. Mas eu conheci uma pessoa chamada Jesus Cristo, meu irmão, que ponhou um ponto final no meu sofrimento e começou a escrever uma nova história. Então, assim vai ser na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu esposo. Não através daquilo que eu estou prometendo, mas através daquilo que Jesus é. Não busque nas pessoas a recuperação, mas busque em Jesus a mudança que a sua família precisa, através da sua oração, através da sua intercessão por essa pessoa. Nós temos 2 casas de recuperação, o Resgate Vidas. Eu sou fruto. Antigamente era Joca, né? Mudou o nome, hoje é Resgate. Eu sou fruto desse projeto. O Flávio Roberto é fruto desse projeto. As pessoas que estão aqui, os irmãos que moram na igreja, é fruto desse projeto. Nós temos a Casa de Recuperação Feminina Thalita Cume, onde eu e a minha esposa estamos a coordenação. O Resgate Vidas é a coordenação do pastor Elias e da pastora Ana Cássia. Então, assim, se você acredita na recuperação do seu filho, da sua filha, nos procure. Nós podemos te ajudar. Nós costumamos dizer que essa igreja é a porta da graça de Deus para a sua vida. Quer falar mais alguma coisa, Flávio? É só uma consideração. Eu preciso falar aqui também de uma pessoa que é a minha irmã. O nome dela é Flávia de Jesus Lima.
A minha mãe morou muito tempo em Portugal, amém? Eu preciso dizer a você, minha irmã, que você sempre foi a minha mãe, a minha amiga, a minha parceira, a minha força. Era os meus R$ 7 debaixo da minha porta, todos os dias. Você, eu tenho certeza que o Senhor conhece cada lágrima que você derramou também pela minha vida e cada esforço seu para me ver longe desse mundo da droga. Mesmo perdendo o seu filho que morreu, mesmo separando do seu marido, você nunca também desistiu de mim. Você sempre foi me buscar todas as vezes que você conseguiu. Tá bom? Te amo muito. E obrigado, Marcinho, por essa oportunidade. Obrigado, Batista Ellen. E realmente o Marcinho falou algo que eu sou hoje. Eu sou um cara que eu vou acreditar sempre na recuperação de pessoas. Eu vou acreditar sempre que dependentes químicos são capazes de deixar a química, que eles são capazes de resistir um dia e viver sem essa miséria no corpo. Amém? Eu sempre vou acreditar, sempre vou acreditar. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é de costume, né, eu deixo sempre uma palavra, né? Ainda há esperança para a árvore cortada. Não desista. Não abra mão do seu filho, da sua filha, do seu marido, de quem for, do seu ente querido, do seu amigo. Porque Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é a vida, ele é o caminho. Fora ele não existe outro. Amém? Queria agradecer mais uma vez ao pastor Rodolfo, à pastora Josi, por nos confiar esse momento, onde a gente compartilhamos a vida das pessoas que estão tendo a sua vida transformada, pessoas que tiveram uma história muito comovente, uma história muito impactante. Então, no próximo mês, a primeira terça-feira de dezembro, a gente estaremos aqui de volta. Eu creio que Deus ele vai dar uma direção da pessoa que vai estar aqui. Eu queria que você deixasse essa data reservada. A primeira terça-feira do mês é Atos 29. A história continua. Queria que você fechasse os seus olhos. O irmão Flávio vai fazer uma oração. E logo em seguida essa oração, a gente encerramos a nossa live hoje. Amém? Amém. Eu acredito muito no poder da oração hoje. E você, mãe, você, esposa, você, pai, você, irmão, você, irmã, que neste momento tem um familiar que necessita de ouvir a sua voz. Talvez ele está longe, talvez ele está distante, mas o Senhor, ele está perto de todos, amém? Queria que você orasse comigo como você nunca o fez. Faça isso agora. Soberano, poderoso Deus de Israel, Pai querido, Pai amado, Senhor. Neste momento, meu Deus, o teu filho ora, Senhor, te agradecendo. Mas até mesmo antes de agradecer, ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Mas, Pai, eu sou grato a Deus por esta igreja, Senhor. Eu sou grato a Deus por esse projeto, Senhor. Pai, eu oro, Pai, neste momento para que o Senhor, meu Deus, através da tua onisciência, através da tua onipresença, o Senhor alcance, ó Deus, todos os corações desse momento, ó Deus, que estão aquebrantados, quebrados, ó Deus, por dificuldade, por filhos que deixaram o seu lar e ainda não retornaram, Senhor. Meu Deus, os motivos, ó Deus, porque eles deixaram o lar, ó Deus, eu não sei. Mas o Senhor examina o coração do homem, o Senhor diz na tua palavra, Senhor. Examina, meu Pai, o coração dos pais neste momento, das mães, Senhor, dos familiares, ó Deus, e vê tudo aquilo que é preciso ser feito, ó Deus, para que a cura seja instalada, Senhor, nesse lar. Para que o filho, Deus, para que o filho pródigo, ó Deus, lembre, Senhor, que exista um pai. E se ele não conseguir, ó Pai, voltar ao lar, ó Deus, do pai aqui terreno, Senhor, que o Senhor o faça, Senhor, encontrar um lugar como a Batista Éden, Senhor. Que o Senhor o faça, Senhor, a entrar por essas portas. Que o Senhor faça, Senhor, se achegar a um desses projetos que aqui temos, Senhor. E pedir ajuda, Deus. Ah, Senhor,
Porque nós sabemos, ó Deus, o amor que nós temos neste lugar pelas almas, o amor que nós temos neste lugar por pessoas, Senhor. E nós acreditamos, ó Deus, nós acreditamos, ó Deus, nos seus filhos. Que o Senhor, ó Deus, possa sarar, ó Deus, esse país. Que o Senhor possa encontrar, ó Deus, as famílias nesta madrugada, Senhor, as mães, e confortá-las, ó Deus, e fazer elas entenderem, ó Deus, que elas não estão sozinhas nesse propósito, ó Pai, de buscar os filhos delas aonde quer que eles estejam. As filhas, os filhos, Senhor. Alcança, Senhor, a família brasileira, Senhor. Alcança a família brasileira, meu Deus. Espírito Santo do Senhor, derrama, Senhor, um bálsamo nesses corações tão machucados pela droga, Senhor, pela prostituição, pelo consumo do álcool, Senhor. Pai, traz vigor, ó Deus, para a liderança desta igreja, Senhor. Traz dias, ó Deus, de restauração para os pastores. Pai, aumente, ó Deus, os braços desta igreja, Senhor. Que o braço da Batista Éden possa alcançar, ó Deus, mais e mais pessoas. Que esse podcast, ó Deus, e os outros que possam ouvir, ó Deus, possam alcançar mais e mais pessoas na internet, Senhor. Que as pessoas, ao ver esse vídeo, ó Deus, entenda, Pai, que o Senhor as espera, que o Senhor quer elas de volta para si. E o Senhor, ó Deus, já enviou o Espírito Santo para preparar o caminho ao retorno do lar. Ah, Senhor, obrigado pela vida da família que tenho, Senhor. Obrigado pela Batista Éden, obrigado pela vida do Márcio. Obrigado por este momento. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço em nome do Pai, Senhor. Te agradeço em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém.